a comissão, a gente participou em duas CPI. Uma, o tempo do, se eu não me engano, o colega Davi estava junto, o Rogério Migotti, deve ser, sobre que o Milton Bertotto era o secretário da Agricultura, sobre o negócio da mudança de árvore. Eu acho que o senhor se lembra, né, Davi? Aí a gente acompanhou para ter o conhecimento, porque sobre CPI a gente não tinha conhecimento. Ali a gente ficou conhecendo como é que funcionava uma CPI. Lá que foi aquela do Cafundó, que o Zibete está se referindo, Baroni, eu acho que foi uma falha do ex-presidente, que tinha que ter lido, no mínimo, aqui na Câmara, para o público. Os colegas vereadores, eu também, como presidente, eu fiz o meu relatório, mas foi arquivamento, morreu tudo lá. Então não é assim, eu acho que tinha que ser, no mínimo, passado pela Câmara. Acho que nem o Zibete está falando, porque senão não adianta. O trabalho deu e o Zibete, o presidente hoje dessa casa, o Zaparoli, nós indo lá, pagando táxis e tudo, ninguém ficou sabendo. Até o senhor, eu acho, só se olhou o relatório ali, que foi arquivamento, sabe como é que foi, senão ninguém sabe. Mas isso aí, só queria cumprimentar o Zibete pela colocação. Obrigado. É verdade, vereador. Eu, particularmente, eu não sei da conclusão do CPI. Foi erro nosso aqui não ter feito isso. Continuando no relatório paralelo do Jair, acredito que o colega não conseguiu extrair a verdade sobre o assunto. Qual autoridade teria afirmado isso? Onde está escrito? Ou foi apenas um depoente e que faz parte do atual grupo político que é adversário do antecessor? São algumas do relatório do Jair, mas depois o Jair concluiu aqui dizendo que é plenamente favorável que seja encaminhado ao Ministério Público toda a documentação para análise. Então ele foi coerente na conclusão, mas eu tenho que fazer esse relato. Pois bem, agora vamos tentar ver aqui, se me der tempo, o que o promotor botou. Primeiro ele explicou por que do atraso, depois ele começou a fazer a consideração. Desnecessárias aqui maiores considerações acerca da heterodoxia do procedimento. Como bem salienta o relatório aprovado da comissão, a prática de acordos verbais ou cortesias não se coadunam de forma alguma com os princípios que regem a administração pública atual, onde a publicidade e a solenidade devem marcar todos os atos como forma de controle de legalidade. Abrir-se espaço para negociações, tais como as entabuladas e confessadas pelos envolvidos, seria permitir-se farto campo para fraudes e negociatas, estabelecendo amplo espaço para o arbítrio do administrador. Não socorre a administração de 2005 e 2008 os argumentos de que o projeto estava sendo implementado em caráter experimental para saber quantos idosos usariam o transporte, nem de que o objetivo final seria o cumprimento da legislação federal e municipal. Quanto ao primeiro ponto, nada impedia que o projeto experimental fosse formalizado e regulamentado como tal, nos moldes, aliás, em que foi irregularmente implementado. Todavia, malgrado a flagrante irregularidade do procedimento levado a cabo, não existe contexto fático capaz de justificar a provocação do judiciário conforme passa a relatar. Aqui o promotor, ele aponta que houve irregularidade, mas ele explica por que não dá para buscar punição, e o que eu entendo, e o que o presidente sabiamente entendeu também, que não vale a pena, mas a intenção é botar a público para que não ocorra novamente. Presidente, por favor. Obrigado pela parte. Eu li esse relatório quando chegou à minha mão e ia esperar o senhor chegar nesse ponto para lhe pedir a parte, porque eu queria fazer um comentário sobre ele. O que a promotoria coloca aí para a gente? É o seguinte, não é de um tudo ético o que foi feito. Não teve prejuízo ao honorário público. Porém, não é ético o que foi feito. Abre-se espaço para fraude. Quanto à questão eleitoral, que era uma das questões vigentes, tinha se expirado o prazo para qualquer ação. Então não havia para que mais continuar esse processo. É isso que ele coloca. Abre-se possibilidades para o fraude, sem sombra de dúvida. Mas questões eleitorais pode ter havido, mas não há, já expirou o prazo para que isso seja colocado em pauta de discussão na Justiça. Eu queria só voltar de novo ao outro assunto anterior também, me permita que eu faça esse vai e vem. Eu gostaria de deixar claro aqui
quando se refere à imprensa. A imprensa, ela não pode pautar uma coisa que não existe. Se ela, às vezes, joga alguma coisa, é para buscar espaço. Nós estamos utilizando a imprensa para publicar a nossa fala agora, que seria a internet, né? É um meio de comunicação viável nos dias de hoje. Mas, assim, eu quero deixar claro que o maior respeito que eu tenho pela imprensa, se a imprensa não publica esses dados, é porque não interessa à comunidade mais. Ou porque isso seja fato, questão superada. Também, se a imprensa publicou, ela publicou em cima do que ela tinha nas mãos. É muito difícil de fazer uma coisa que não existe. Então, assim, eu aprendi na minha história de vida a respeitar muito o que os meios de comunicação transmitem, independente se é escrito ou falado. Importantíssimo. Obrigado. Obrigado, presidente. Jair, solicitou a parte. Obrigado pela parte. Primeiramente, eu gostaria de colocar que inúmeras vezes eu perguntei para o presidente da Câmara, da época, para que colocassem em votação, colocassem na Câmara, em sessão, os despachos feitos. E ele disse que era uma questão dele arquivar e mandar. Aquele que foi colocado para mandar para o promotor, sem problema. Aquele onde que a comissão colocou para arquivar, ele disse que ele ia arquivar porque a comissão decidiu. Não tinha levar para o plenário tomar consciência do que estava sendo discutido ou não. Quem quisesse que analisasse. Mas mudou. Agora nós temos um plenário mais democrático, um presidente diferente. Referendo ao meu relatório, de repente, grupo político, dependendo de como você se interpreta, parece que puxa para um lado para o outro. Mas eu não gostei naquela parte, mas se tu não colocasse a referente ao dono da Via Getúlio e ao dono da Santa Luísa, que eu relatei aí. Onde que só um expressamente colocou que tinha sido pressionado, que seria o cara de Arcovedo, daqui, se não me engano, que colocou que tinha sido pressionado, que tinha porque tinha que fazer. E os outros, até o Leuci disse que ele faz parte de uma comissão em Porto Alegre, se eu não estou... Diz que lá já existia esse projeto, que era uma coisa obrigatória por eles lá. Então ele não haveria problema por ele. Por isso que eu coloquei essa parte que faltou no meu entendimento. Mas eu, quando eu abro uma CPI, de qualquer jeito, eu acho que tem que ficar nas mãos do promotor, para analisar. Serei isso, obrigado pela parte. É verdade, essa história do grupo político é que eu te falei. No início, para mim, foi difícil. Essa questão do relatório é o que eu te falei. Com base nos depoimentos, todo mundo falando que tinha documento para tudo, mesmo para o transporte, eu tive conhecimento. Então, no meu relatório, não precisava botar isso. Mas tu botou aqui, que o Leuci, mas embora aqui na parte do promotor, o promotor disse que estava errado. Porque o transporte é gratuito para onde já esteja implementado o transporte público. Aí sim, mas eu não quis ler aqui, porque são várias linhas, mas tu constou no relatório. Essa é a minha visão de eu ser o relator. Então, continuando aqui, é mais um pouquinho chato. Por primeiro, a não incidência da lei de improbidade administrativa se faz evidente. Não houve crime aí. Como bem flagrou a ilustre comissão, não houve qualquer dano ao erário barbosense, uma vez que o transporte dos idosos foi estado sem qualquer custo para o município. Inexistiu igualmente enriquecimento ilícito, uma vez que os únicos beneficiados foram os próprios idosos, usuários do transporte. Então aqui, afronta direto aos princípios da administração pública, os quais não se confundem com meras regras, qualificadas por uma desonestidade facilmente cognoscível, que eu fui procurar no dicionário essa palavra que eu não sabia, que é falta de conhecimento. Não é o caso noticiado onde se deflui dos elementos sobre mera falha administrativa. Falha grosseira, é verdade, mas que nem por isso se converte em desonestidade evidente, capaz de fazer incidir as sanções do diploma legal referido. Dito de outro modo, embora comprovada a saciedade, as grotescas falhas de formalização dos ajustes verbais levados a cabo pela administração, nenhum elemento aportou no sentido que o dolo dos gestores fosse defraudar conceitos como moralidade, impessoalidade e legalidade, etc. O que parece ter havido, em verdade, é uma atabalhoada tentativa de implementar um benefício aos idosos a fim de colher os frutos de tais benesses ainda durante o pleito municipal que se avizinhava.
o que se analisará posteriormente. Então ele bota